Você sabia que, se você é cristão e tem 25 anos, você já viveu, estatisticamente, mais de um terço de toda a sua vida produtiva e talvez mais da metade de toda a sua vida de decisões mais significativas? Essa é uma pergunta que assusta, não é? E é exatamente por isso que a gente precisa ter essa conversa urgente, olhando diretamente para o texto sagrado, sem floreios e sem clichês vazios que a igreja costuma usar para tentar acalmar uma alma que está em chamas. Eu sei que você clicou nesse vídeo porque, de alguma forma, o número 25 está pesando nos seus ombros. É uma idade estranha, um divisor de águas que não tem a euforia dos 18 anos, quando tudo é possível e o futuro é um campo aberto de promessas. Também não tem a solidez dos 30 e poucos, quando a maioria das pessoas já consolidou sua carreira, talvez já tenha filhos, e a vida já tem uma forma mais definida. Aos 25, você está preso naquele purgatório de transição, onde você ainda se sente jovem demais para ser levado a sério, mas velho demais para cometer os erros que cometia aos 19. Você está terminando ou já terminou a faculdade, o peso da vida adulta caiu de repente, e a pergunta que ecoa na sua mente dia após dia é: eu estou no lugar certo? Eu estou fazendo a coisa certa? Onde está o chamado de Deus que me prometeram? Pois é, a gente precisa falar sobre isso, sobre a ansiedade de ser jovem e cristão na era da performance. A Bíblia tem muito a dizer sobre esse momento da vida, mas infelizmente, a maioria dos jovens cristãos de 25 anos hoje está tentando encaixar as promessas de Deus na timeline do LinkedIn, e isso é um erro fundamental, um erro que pode desviar toda a sua trajetória. Pense comigo, quando você era adolescente, a fé era simples. Era sobre ir ao acampamento, levantar as mãos, chorar no altar, sentir o Espírito Santo, e a promessa era de que se você fizesse tudo isso, Deus abriria os céus e te daria um propósito claro e brilhante. Aos 18, você estava cheio de paixão, pronto para mudar o mundo, talvez ir para o campo missionário ou revolucionar sua área de trabalho para a glória de Deus. Mas agora, aos 25, a realidade bateu. As contas chegam, os relacionamentos se complicam. A igreja, que antes era seu refúgio, às vezes parece mais um campo minado de política e expectativas. E o chamado? O chamado parece estar escondido sob uma pilha de e-mails não respondidos e empréstimos estudantis. Você se sente estagnado, talvez até um pouco culpado, como se a sua falta de sucesso visível fosse uma falha na sua fé. Você se pergunta: será que eu não orei o suficiente? Será que eu não fui fiel o suficiente? Será que Deus se esqueceu de mim? E se eu te disser que, biblicamente, este momento, essa estagnação aparente, essa confusão de propósito é absolutamente essencial? É o momento em que Deus está construindo a fundação que vai sustentar o resto do edifício da sua vida, e se você apressar essa construção, se você pular as etapas de fundação agora, aos 25, todo o seu futuro corre o risco de desmoronar sob a pressão. Para entender isso, a gente precisa parar de olhar para a vida como um checklist de metas e começar a olhar para a vida como um processo de refinamento, como a Bíblia ensina. E a chave para entender essa fase de 25 anos está na sabedoria, especificamente na sabedoria prática encontrada no livro de Provérbios. Você sabe, a gente lê Provérbios e pensa que é só um monte de ditados antigos, mas o contexto de Provérbios é um pai ensinando seu filho sobre como navegar na vida adulta e responsável. E o tema central, que atinge diretamente você, que tem 25 anos, é a disciplina do tempo e a eliminação da indolência. Aos 25, a tentação não é necessariamente o pecado gritante, mas a preguiça espiritual disfarçada de confusão. É a desculpa de que, já que você ainda não sabe qual é o grande chamado, você não precisa se dedicar ao pequeno chamado que está na sua frente. E isso é uma armadilha sutil e devastadora. A Bíblia é muito clara sobre o valor da diligência, não como um meio para ficar rico, mas como uma manifestação de caráter. Se olharmos para 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz que, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Essa passagem, muitas vezes usada para falar de preguiça física, tem um profundo impacto na vida espiritual. Aos 25, você está decidindo o seu padrão de trabalho e dedicação. Você está definindo se será alguém que espera que as coisas caiam do céu ou alguém que cava o solo onde Deus o plantou. Eu vejo muitos jovens cristãos nessa idade sonhando com o ministério, sonhando em liderar, mas falhando miseravelmente em gerenciar suas finanças pessoais, em manter seu quarto organizado, em ser pontual no trabalho secular que Deus lhes deu. E aqui está a verdade dura que precisamos absorver.
Deus não confia grandes responsabilidades ministeriais ou grandes plataformas públicas a quem não consegue administrar pequenas responsabilidades privadas. E aos 25, a vida está te oferecendo uma série de mini-responsabilidades que são, na verdade, testes de caráter disfarçados. Pense no próprio Jesus. Aos 25 anos, o que ele estava fazendo? Não há nenhum registro de milagres públicos ou sermões no monte. Ele estava, muito provavelmente, na carpintaria, sob a tutela de José, aprendendo o ofício, trabalhando com as mãos, honrando sua família. Ele estava sendo fiel no pouco. Aos 25, o Messias estava focado em ser o melhor carpinteiro que podia ser, o melhor filho que podia ser, o melhor membro de sua comunidade que podia ser, enquanto esperava o tempo do Pai. E essa espera, esse tempo de preparo oculto, é o que te salva da arrogância e da ineficácia no futuro. Você não está perdendo tempo. Você está sendo preparado. Eu quero que você pare por um segundo e reflita sobre isso. Se essa mensagem está tocando você, se você está sentindo que Deus está falando através dessa conversa espontânea sobre o seu momento de vida, por favor, me deixe um amém nos comentários. Me diga o que mais está pesando no seu coração nessa fase de 25 anos. E enquanto você pensa nisso, preciso ressaltar algo importante. Muitos dos conceitos que estamos discutindo aqui, como a aplicação da sabedoria de Provérbios e a teologia do trabalho, estão aprofundados nos estudos bíblicos que eu deixei linkados na descrição. Se você adquirir algum desses materiais, você não só estará investindo no seu crescimento espiritual, mas também estará ajudando a manter este canal crescendo e entregando mais conteúdo como este sem parar. Seu apoio é fundamental para que essa mensagem chegue a mais pessoas que, assim como você, estão nesse limbo dos 25 anos. Voltando à narrativa, o grande erro de interpretação que fazemos é acreditar que o sucesso é medido pela velocidade com que atingimos o topo. Se olharmos para as grandes figuras bíblicas, o padrão é o oposto. Moisés, por exemplo, ele teve a euforia do palácio aos 40, quando achou que estava pronto. E o que aconteceu? Ele matou um egípcio e fugiu. Aos 40, ele era impulsivo, arrogante e ineficaz. Mas onde ele estava aos 80, quando Deus finalmente o chamou para libertar Israel? Ele estava em Midian, no deserto, pastoreando ovelhas, quieto, humilde, invisível, 40 anos de preparo silencioso. A Bíblia está cheia de décadas perdidas que não foram perdidas de forma alguma, mas sim ganhas em caráter. Pense em José, que passou anos na prisão e como escravo. Ele não estava fazendo nada de grande publicamente, mas ele estava aprendendo a administrar, a ser fiel sob opressão e a lidar com o perdão. É na invisibilidade da juventude tardia que as fibras morais são tecidas. Aos 25, sua maior luta não é contra o mundo, é contra a sua própria impaciência e a cultura da gratificação instantânea. E o que o Evangelho nos oferece nessa fase? A graça para sermos fiéis, hoje. O ponto alto dessa nossa conversa, a grande revelação que eu quero que você carregue, é a distinção entre chamado e estágio. Muitas vezes, nós confundimos o chamado final de Deus para a nossa vida, o propósito maior, com o estágio atual em que Ele nos colocou, a tarefa imediata. Aos 25, o chamado ainda pode estar sendo revelado, mas o estágio está diante de você. O seu estágio atual pode ser aprender a ser um bom colega de trabalho, pagar suas dívidas, terminar aquele curso, servir na ala das crianças da igreja ou simplesmente aprender a amar seu cônjuge ou a seus pais de maneira sacrificial. Este é o tempo de aprender a rotina, o que o teólogo Dallas Willard chamava de a vida com Jesus. Aos 25, você precisa estabelecer rotinas espirituais que sejam sustentáveis, não apenas picos emocionais de retiro. Você precisa aprender a orar, não apenas quando a crise bate, mas na calmaria do dia a dia. Você precisa aprender a estudar a palavra, não apenas para ter argumentos, mas para ter vida. E se você está pensando que está muito atrasado, que já deveria ter lançado aquele livro ou aberto aquele negócio, a Bíblia vem e gentilmente nos lembra em Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. O relógio de Deus não se move de acordo com as expectativas sociais da sua bolha de amigos. O tempo dele é sempre perfeito. Aos 25, o maior desafio é silenciar a voz da comparação. Vivemos numa era onde a vida de todo mundo parece ser um destaque no Instagram, e a sua, aos 25, pode parecer um rascunho. Mas a Bíblia nos ensina que a nossa fidelidade é medida pela nossa obediência em nosso próprio quadrante, não pela projeção do sucesso alheio. O que Deus está pedindo de você agora não é o sucesso retumbante, mas a obediência silenciosa.
Ele está pedindo que você seja um administrador fiel dos seus talentos, do seu tempo e dos seus recursos, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. A verdadeira maturidade cristã, que começa a florescer por volta dos 25 anos, é a percepção de que a vida cristã não é uma série de grandes saltos de fé, mas sim uma maratona de pequenos passos de obediência. E é na fidelidade desses pequenos passos que o seu caráter é forjado, preparando você para o momento em que Deus finalmente acenderá a luz sobre o seu propósito maior. Portanto, meu convite para você que tem 25 anos é este: pare de se preocupar com o que você não é e comece a ser fiel no que você já é. Se você é um funcionário, seja o melhor para a glória de Deus. Se você é um estudante, estude com diligência como se estivesse estudando para Cristo. Se você está solteiro, use esse tempo para se aprofundar na palavra e construir uma vida sólida de devoção. Esse tempo de 25 anos é um presente, um período de graça para que você desenvolva a disciplina que definirá as próximas décadas. A sua estagnação aparente é, na verdade, a fundação que está sendo construída por Deus. Não fuja do deserto, pois é no deserto que o Senhor fala mais claramente e nos prepara para a terra prometida. Abrace o anonimato da sua preparação. Seja fiel onde você está. Eu te pergunto, qual é o pequeno ato de fidelidade que Deus está te pedindo para começar a praticar hoje aos seus 25 anos? Compartilhe isso nos comentários e vamos juntos construir essa comunidade de jovens cristãos focados na verdadeira sabedoria bíblica. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de conferir os links na descrição. Eles são aprofundamentos que farão uma diferença enorme nessa sua jornada de fé. E te vejo na próxima parte, onde vamos detalhar biblicamente como discernir o chamado de Deus versus a ansiedade do mundo nessa fase crucial. Que Deus te abençoe.